pessoal, Alligator aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que as pessoas vêm me questionando muito, que é sobre como melhora o meu cast no RAG. Se vocês repararem meus vídeos, vocês vão perceber que normalmente eu jogo semi-C para IC. E muita gente acha que é só por causa dos equipamentos, que na verdade não é exclusivamente por causa dos equipamentos, e sim por algumas coisinhas que a gente pode fazer na build e nos suprimentos para tirar a melhor eficiência do personagem. Eu escolhi aqui um lugar muito legal para gravar hoje, que é Komodo, que é uma das cidades que eu mais gosto no jogo. Sendo que infelizmente tá passando bot pra caramba aqui, tá quase a festa dos bots. Então não reparem na participação especial dos bots aqui passando no mapa. Eles estão aqui só, eles são apenas assistentes de pau. Ignora, tá aí esse rapaz aí bonito, passando aí com esse chapéu maroto. Então, primeiro de tudo, nesse vídeo eu vou explicar para vocês basicamente duas coisas. Como você pode extrair o melhor do cast do seu RG e como você pode ter a melhor SPD possível sem necessariamente ter muitos pontos investidos em AGE, como suprimentos, manipulações de equipamento, encantamentos e etc. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá para o que a gente pode fazer. Primeiro de tudo, eu quero que vocês saibam que o meu RG ele não usa nenhum equipamento específico para cache. Como assim específico para cache? Ele não tem, por exemplo, ele não usa asa com spell, ele não usa Caterine Queiro, ele não usa nada disso. Tudo que eu faço no meu personagem é apenas manipulando os atributos e manipulando encantamentos, consumíveis, essas coisas. Então eu vou passar para vocês essas dicas para vocês não perderem dano, que é o fato principal de eu fazer isso é não perder dano, é manter a qualidade do meu dano e tendo o melhor cast possível. Muita gente acha que eu consigo isso só por causa do Mijoni. Isso não é verdade. Existe no Hero diversos RGs que têm acesso ao Mijoni também. E eles têm um cast horroroso. Tipo, você olha pro cara, você não dá nada pro cast do cara. Isso acontece porque eles superestimam a arma. Então eles pegam a arma, colocam uma Dex no chão, a Int no chão. E simplesmente pegam o martelo e jogam já muito zoado. Então aqui eu vou te ensinar a ter o cast melhor do que muita gente de Mijoni no Hero sem precisar do Mijoni. Olha aqui, que zica do pântano. Então vamos lá entender aqui uma coisa. Basicamente você tem que entender uma coisa. Muita gente subestima a Int. Acha que a Int é só para SP, que a Int é só para curar status. Isso não é verdade. A Int ela tem metade da eficiência da Dex na redução de cache. Ou seja, se você pode manipular a sua build de forma que você tenha uma int não muito alta, assim como você usa sorte para pegar ataque. Você pode ter uma int razoável entre seus 40, 50 pontos de int no RG e você pode extrair o melhor possível de cache sem gastar muitos pontos. Olha aí que maravilha. Então esse é um dos maiores segredos para você ter um cache bom no seu jogo. Não subestime a int no seu chat de EB. Porque o EB ele tem uma taxa de cache variável muito grande, pelo menos eu acho. Se você souber manipular com a int, usando uma int equilibrada com a Dex, você vai conseguir ter o melhor cache possível. Então eu vou mostrar para você na calculadora como você pode extrair o melhor da int e da Dex. Como eu falei para você, a int ela tem metade da eficiência da Dex na redução de cache. O que significa isso? Significa que 2 pontos de int, se forem mais baratos do que 1 ponto de Dex, vale a pena você ter, porque 2 pontos de Int vale como 1 de Dex na redução de cache. Então reparem bem aqui nessa build, aqui a gente está com 90 de Dex e 30 de Int. Você está vendo aqui que cada ponto de Dex acima de 90 custa 10, e que a cada ponto acima de 30 de Int custa 4. O que é que significa? Significa que 2 de Int custam 8, e que 1 de Dex custam 10. O que é que significa isso? Significa que eu vou ter a mesma eficiência de Dex gastando 2 pontos a menos. Então é aí que a gente aumenta a Int em relação a Dex. Muita gente fala que a Int, inclusive eu falava isso, ela tinha que ser metade da Dex. Não é necessariamente verdade. Por quê? Porque você tem que olhar apenas para o gasto de pontos. Então sempre que você for fazer uma build, não faça na doida. Tipo, eu vou fazer aqui, vou colocar aqui, colocar acolá e vai vendo o que deu. Pronto, fazer que nem a moeba, vendo o que deu. Repare sempre na quantidade de pontos que você está gastando em cada atributo do seu personagem. Reparem que aqui tem 90 de Dex, tem 30 de Int. Então eu vou aumentar 2 de Int,
Aqui, subiu para 5 pontos. Repare que é o mesmo gasto aqui. 2 pontos de int está valendo o mesmo que 1 ponto de dex. Então vamos aqui aumentar mais ainda a int, até chegar a um ponto que a int fique mais cara que a dex. 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. E agora tá equilibrado. 2 pontos. Pronto, tá vendo? 42 de int. Repare que agora a int ela custa 6 pontos e que a dex ainda continua os mesmos 10 pontos. O que é que significa? Significa que 2 pontos de int agora custam 12 e 1 ponto de dex custa 10. O que é que você adianta? Quer dizer que vale mais a pena você investir em dex. Continuar aqui, vou colocar 91. Continua mais barato. Seguindo essa linha, você pode chegar até 99, até 100 de dex. E a dex, nesse caso, ela vai custar mais barato do que ter 2 de int. Para esse cenário aqui. Repare agora que quando você pula para 100 de dex, o custo pula para 16. É aí que muita gente erra. Muita gente continua aumentando muito a dex a partir daqui. Ah, eu quero melhorar meu cash, vou botar 101, 102 de dex. Repare agora que cada ponto acima de 100 de dex custa 16. Ele pulou, olha aí, observa. Ele pulou de 11 para 16. Ou seja, a partir desse ponto, qualquer coisa que eu colocar acima de 100 de dex vai custar muito caro. Então é aqui que entra o segredo. Você pode manipular a sua int. Você pode botar int até 50, que ainda assim é mais barato do que ter mais do que 100 de dex. Então, isso aqui não é fórmula de bolo. Estou dando apenas a ideia para vocês. Como manipula a minha int em relação a dex? Joga na calculadora, coloca a sua build do jeito que você quer. Sei lá, 40 de age, 100 de sorte, 100 de vid. E deixa os pontos finais para você trabalhar entre a int e a dex. Você calcula o custo, você vê esses pontinhos aqui. Se 2 de int estiver custando mais barato que 1 de dex, você aumenta a int. Se 2 de int estiver custando mais caro do que dex, aumenta a dex, entendeu? É assim que você balanceia a sua build. Não é simplesmente metade da dex, entendeu? Ou simplesmente soca a dex aqui mais de 100 que vai dar certo. Não é assim. O melhor custo-benefício é pelos pontos. Você observa os pontos. 2 de int custa mais do que 1 de dex, então aumenta a dex. E vice-versa, entendeu? Então esse é o primeiro passo de você ter um cache bom. Saber manipular a dex e a int. Agora você já sabe. Vamos entender a próxima etapa. Outra coisa que muita gente me pergunta é... Alligator, por que você simplesmente não bota uns itens de redução de cache? Ilusão das Trevas, Catherine Caron, Asa com Spell. Primeiro motivo eu já falei, porque eu não quero perder qualidade do meu personagem. Eu quero manter o máximo de dano possível e trabalhando por fora o meu cache, que é como eu estou citando para vocês. E segundo, porque muita gente ainda não entende como funciona bem essa redução de cache por equipamentos. Eu vou mostrar para vocês. Repare que aqui a gente tem 50 de int e a gente tem 100 de dex, tá vendo? E aqui a gente tem, usando esse setupzinho aqui, 28% de cache variável. Eu não sei se eu mexi em alguma coisa aqui, mas tá aqui, 28%, tá vendo? Bora dizer que a gente faça uma asa dos deuses, uma asa que tire 50% de cache variável. Aqui. Reduzir aqui, aumentei aqui para 50% de redução de cache. Tá vendo que não zerou o cache? Você tá vendo o que aconteceu aqui? Quando você coloca um item de redução de cache, ele não vai reduzir tipo, 50% a menos do que você tem. Ele vai reduzir em cima do que você tem. Como assim? Repare que a gente tinha antes 28%. Quando eu reduzir 50% por equipamento, ele reduziu em cima desses 28. Tá vendo aqui? Então as pessoas pensam, não, eu vou botar aqui uma Catherine e vou perder mais 10. Vou colocar aqui uma CK e vou perder mais 10 também. Não funciona bem assim. Essa redução, ela afeta em cima da tua redução natural de cache. Acima do teu cache natural. Entendeu? Então se eu colocar uma Catherine, eu tiver, por exemplo, 20% de redução natural de cache, ele não vai baixar para 10% com a Catherine. Ele vai agir em cima do teu cache atual, entendeu? Em cima do teu cache natural. Então é outra coisa que muita gente não entende. E outra, como eu falei, quando você chega a valores muito baixos de cache variável, você tem uma build corretinha, você tem os pontos bonitinhos, etc. Quando você coloca esses equipamentos
em cima de uma redução que já é muito alta, por exemplo, digamos que eu tenho 10% de redução de cache variável. 10% de cache variável. Quando eu coloco uma Catherine, ela não vai fazer tanto efeito em cima desses 10%. Esses itens de redução de cache variável, eles funcionam bem quando o teu cache ele ainda é muito alto. Por exemplo, digamos que eu tenho 50% de cache variável. Aí esses 30%, esses 10% vão fazer bem mais efeito do que um personagem que já tem um cache variável muito baixo, como é meu caso. O meu RG, por exemplo. O meu RG, ele joga entre 2% de cache variável e 0%, dependendo dos meus equipamentos. Se eu colocasse uma Catherine nesse char, iria mudar pouquíssima coisa. Por quê? Porque ele naturalmente tem uma taxa de cache variável muito baixa. Então, se eu coloco esses itens, ele não vai zerar meu cache variável. Ele simplesmente vai agir sobre a minha taxa atual de cache variável, entendeu? Ah, mas tem um colega meu que ele usa Catherine, ele usa asa de cache, muda muito o cache. Isso acontece por quê? Porque a taxa de cache variável dele, naturalmente dele, é muito alta. 50%, 60%. E ele usa muitos equipamentos de redução de cache variável. Catherine, asa com spell e etc. O que acontece? Essa redução, ela já vai agir sobre uma taxa de cache natural muito alta, entendeu? Eu não estou dizendo que seja ruim você ter cache variável. O que eu estou dizendo é que as pessoas não entendem bem como ele funciona. Simplesmente acham que ele afeta diretamente no teu cache. O que não é bem assim. Mas nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de também equipamentos de cache variável que você pode usar no seu personagem também. Repare que uma das coisas que eu faço para não perder a qualidade do meu dano e etc. é aproveitar dos encantamentos. Como assim? A primeira coisa que eu uso no meu char muito, por exemplo, esse Renal EWC aqui, ele é um 3/3 e ele tem a carta Cafra Blossom, que dá redução elemental, e ele tá com 3 de Dex, tá vendo? É uma das coisas que eu faço que me ajuda muito a fechar lacunas da minha build e ter a melhor redução de cache possível. Ah, mas Alligator, tu podia ter 3 de força nesse anel. 3 de força não muda absolutamente nada no meu dano. Nada. É tipo eu tenho uma carta Pinguícola Sombria, tipo, não muda absolutamente nada. Eu já fiz dezenas de vídeos falando sobre ataque bruto, essas coisas assim. Se você quiser, você pode dar uma olhada depois, que são bem interessantes também. Aqui a gente tem um anelzinho com 3 de Dex. Precisa ter 3 de Dex? Não, você pode ter também com 3 de Int. Você tem aqui com 3 de Int. Eu tenho com Scaraba Dourado com 3 de Int também. Então esse é um dos truques que eu uso que me ajuda muito na minha build. Ter equipamentos encantados com isso. Você pode ter mesmo, por exemplo, usar uma esquisita. Quando eu jogava no BRO eu usava uma esquisita, que dava mais 2 pontos em tudo. Isso também ajuda muito. Quando você soma esses pontos a mais que você ganha de Dex, sei lá, etc. Você tem um resultado muito bom. Até porque, como eu falei, quando você chega a valores acima de 100 de Dex, sai muito caro de você colocar na build. Então, qualquer ponto que você ganha mais de Dex, de Int, quando o custo de ter esses pontos é muito alto, é muito interessante. Vale muito a pena você ter. Outra coisa que eu vivo comentando nos meus vídeos é o seguinte: sobre esses balõezinhos que vem no jogo. Tem esse aqui que eu tô usando no meu vídeo, eu não tô usando, não dá pra ver agora, que dá 1 em tudo. E no BRO tem aqueles balões que dá 2 em tudo, que dá ponto em Dex. Essas coisas são muito boas de você usar, porque te ajuda a fechar lacunas da build que você não consegue fechar, porque é muito ponto pra gastar. Especialmente se tu joga num char que é muito equilibrado, tipo um RG, que tu bota ponto em tudo, entendeu? Então vale a pena você dar uma olhada nesses itens e encantamentos, por exemplo. Outra dica que você pode usar a longo prazo, que no Hero já funciona, no BRO ainda não funciona porque não tem dano crítico suficiente ainda, é ter uma lança de caça encantada com spell, com conjuração. Pra quem não sabe, você pode encantar uma lança de caça com 2 pedras de conjuração. É uma coisa que meu amigo do KRO já vem usando há muito tempo. Eu tenho amigos do BRO que já testaram essa ideia, mas não estão satisfeitos com o dano ainda, mas que a longo prazo vai funcionar. Eles têm uma lança de caça com 2 pedras de spell. Ah, mas você falou que spell não muda muito. Nesse caso é diferente, porque o espírito lutador ele não muda também tanto dano no RG como se espera.
Quando eu falo de não trocar dano por cash, eu digo por coisas realmente que mudam muito o seu dano. Por exemplo, trocar uma asa de crítico por uma asa de spell, entendeu? Ou então trocar uma temporal com encantada, slotada, que dá muito HP, por uma temporal com slot. Ou então colocar uma carta ilusão das trevas, que tira parte do teu HP. Não vale a pena, entendeu? Mas coisas que não afetam muito o teu personagem. Por exemplo, você pode dar a Caterine também. A Caterine não é uma carta ruim. Ela é uma carta boa, tipo, apenas as pessoas tendem a superestimar essas coisas, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Tem char que eu uso Caterine, tem char que eu uso asa de spell. Eu tenho asa de spell, eu tenho tudo isso. A diferença é que você tem que saber manipular essas coisas, entendeu? Para não ficar completamente dependente delas. Saber extrair o melhor do personagem naturalmente, com comida, com build, etc. Então fica a dica, equipamentos encantados e equipamentos que dão atributos também, que são muito bons. Pronto, vamos agora continuar. A gente pode falar sobre os equipamentos. Bom, eu falei dos encantamentos, eu falei da itens que dão atributos, falei de build. Agora vamos para uma próxima etapa, que seria equipamentos de redução de cast variável. Bom, eu não falei que eles são ruins, eu falei para você não ficar completamente dependente deles se você for um RG de EB. Mas eu vou te dar algumas dicas de equipamentos que você pode usar sem necessariamente perder qualidade no teu personagem. A primeira dica eu dou pro BRO, que é uma dica que eu já dei para muita gente, que é uma coisa que não é muito cara. A galera do Thor pode comprar uma carta chamada Beelzebub selada. A Beelzebub selada, o nome de estudo, ela é uma carta Beelzebub nerfada, uma carta com menos efeitos. Mas ela reduz uma taxa interessante de cast variável. Ah, mas aleguei, você falou para não usar esses itens que... É aquilo que eu falei, pessoal. Você não perde qualidade no seu char por ter uma carta Beelzebub. Você pode ter um RWC 3/3 com essa carta nele, que não vai dar o mesmo dano. Ah, mas eu poderia ter uma escaraba dourada. O dano muda muito pouco no RG. Eu já testei isso aí. Eu tenho esse anel. Eu tenho um anel com escaraba dourado, eu tenho com raid, eu tenho com cabeceira. Eu já testei todos os anéis, pra falar pra vocês. Então você pode ter no BRO um anel 3/3 com a Beelzebub selada, que vale a pena você ter. Obviamente, se tiver dinheiro, se não tiver, não tem problema. Se você manipular o vídeo como eu estou ensinando, você vai ter um bom resultado também. A próxima coisa que eu dei foi a dica da caça, que funciona no Hero, mas não funciona no BRO ainda. A próxima dica seria a carta Caterine, que se você usar um hatch mais 9, que você não tem nenhuma ideia de carta que você quer botar, por exemplo, no BRO não tem a carta Bundes ainda, que é uma carta muito boa, você pode usar a Caterine, uma carta muito boa também. E também não tem nenhuma carta de dano, tipo, alguma coisa realmente relevante, que faça você não ter uma Caterine. Você pode ter a Caterine, é uma carta boa. Vai dar uma reduzida legal no cash. Até porque se você não tem ainda uma build perfeita no 7.5, esses itens de redução de cash vão fazer alguma diferença, porque naturalmente o teu cash variável ainda não vai ser tão bom. Então essa redução ela já vai fazer mais sentido do que um chá como o meu, por exemplo, que tem 2% de cash variável, sem nenhum equipamento de redução de cash, entendeu? Então vamos lá, a próxima dica eu já dei, que é da Caterine. A próxima dica seria a carta Ilusão das Trevas. É uma carta que você tem que ter muito cuidado se for usar. Por quê? Porque ela reduz HP. Ela reduz HP e não te dá uma taxa tão grande de redução de cash. Se você quiser uma carta, mesmo sabendo do risco de perder HP, você pode usar a Ilusão das Trevas do mid também. A próxima ideia seria para aquela galera do Hero. Se você quiser jogar sem a solda do atirador, estiver satisfeito com seu personagem, que não é meu caso, eu não gosto de perder essas coisas, tipo de HP, você pode usar uma temporal de sorte encantada com spell também, que é uma ideia. Em privates que eu não consegui slotar a bota, que eu já testei, como aquele limite RO, que eu já joguei um tempinho atrás, eu encantei ela com spell. Por quê? Porque, como eu falei, o espírito lutador muda muito o meu dano, e muda mais meu dano seria essa taxa absurda de dano crítico que a temporal me dá, e eu simplesmente encantei com spell, que me dá um bom resultado. Então você pode encantar com spell essas coisas. Encantar asa de arcanjo com spell já não recomendo, porque você vai perder muito dano crítico. Tá entendendo? Colar RWC também não recomendo, porque vai perder muito ataque do anel RWC. E tem muita gente que fala que o combo não tá dando. O combo do anel RWC e do colar RWC não tá funcionando, não tá dando os 4% de ataque. No Hero eu testei e eu realmente não senti diferença. Então eu prefiro usar 2 anéis RWC no Hero. Se você tiver testado o colar com o anel e estiver funcionando, você pode usar um colar também, que é uma ideia legal.
colar RWC junto com o bando com a RWC. Comigo, no meu personagem, eu não tem diferença nenhuma, mas se você testar e você ver que vai dar bem, você pode usar um colar RWC. A ideia da Beelzebub é válida, ela é bem interessante. E existe também o Shadow Gears, né, que eu esqueci de falar deles. O Shadow Gears tem alguns que dão uma leve reduzida no teu cast variável, que eu não recomendo porque é muito pouco. Eu recomendo que você tenha um Shadow Gear de damage, então anticongelante, ou então de HP. Se você for muito simples, você pode ter o Shadow Gear que dropa do besourinho, que dá mais 4 em tudo, que é uma puta vantagem. Então a galera do Hero, se você for novato, pegue o Shadow Gear do marronzinho, que você pega dos besouros. Você pega isso em 10 minutos. Você pega o set incompleto, dá mais 4 em todos os atributos. É uma grande ajuda para você. Então, em relação à equipe, é isso. Eu já dei as ideias de equipamento, falei dos prós e contras e te ensinei a manipular bem a build. Vamos agora ver consumíveis. Então, pessoal, a gente vai começar agora a segunda parte do vídeo, que é falar exatamente sobre consumíveis e mostrar depois sobre a SPD. Como é que eu faço para melhorar minha SPD, mesmo que eu não tenha uma age muito boa. Então, primeiro de tudo, eu queria mostrar o que muita gente me pergunta é sobre o Mjolnir. Ele é um item que é uma dica que eu vou dar pra galera do Hero, porque é o seguinte: o BRO ele é um item de muito difícil acesso, porque as pessoas do BRO que tem os Godlings não costumam emprestar e nem alugar o item. Sendo que no IRO, os Godlings, você pode gerar uma versão efêmera dele, que é uma versão temporária, como se fosse de aluguel. No Hero você não consegue dar trade no seu Godling original, você só consegue transformar ele em efêmero para poder passar no trade. Então muita gente costuma alugar no IRO esse tipo de coisa, Mejingard, Mjolnir, etc. Aqui no caso eu sempre uso da minha guild, né? Porque muita gente pergunta se eu tenho ou não, na verdade é da minha guild. E se você jogar no IRO, você pode alugar também o Mjolnir. Você consegue alugar por 30 dias na faixa de 400 a 500 kk. O que, acredite ou não, não é tão caro assim no IRO. Não é tão absurdamente caro assim em relação ao BRO. Então tá aqui ele. Basicamente ele dá 50 de Dex e 20 de Força. E é a taxa de atributos muito alta. E eu uso o Mjolnir basicamente por alguns motivos. Primeiro, por causa do cash. Eu consigo gerar uma build semi-instant cash usando o Mjolnir. Além de que ele é uma arma de uma mão, o que faz eu usar o escudo e não depender exclusivamente de uma arma de 2 mãos. E terceiro, porque eu posso usar ele com pergaminho de adrenalina pura, assim como você pode usar a guilhotina de velo, que é uma dica que eu vou dar para vocês em relação à SPD daqui a pouco. Muita gente pergunta se quem dá mais dano, o Mjolnir ou a guilhotina. A resposta é que o Mjolnir dá menos dano que a guilhotina. A guilhotina ainda tem mais dano que o Mjolnir. Eu costumo jogar suitando quando tem um cara tancando muita gente. Eu suito a arma e uso a guilhotina. Mas em resultado geral o Mjolnir é bem melhor. Não por causa do dano, mas porque o teu chá ele consegue jogar com a arma de uma mão. Que isso é uma vantagem gigantesca, você poder usar a hora sagrada, bloqueio, etc. Fora o bônus enorme do cash. Então, na minha opinião, ela é a melhor arma de uma mão que existe. Se você jogar no IRO e quiser alugar, vale a pena você ter. Ou então você arruma uma guild gringa que ao longo do tempo eles te emprestam esse tipo de coisa. Vamos agora entender. E pra galera do BRO, que quando vier os itens de crítico, você pode usar aquela ideia que eu falei, de usar a lança de caça com encantamento de spell, né, de conjuração. Agora isso não é válido, por quê? Porque ainda falta de dano crítico, mas a longo prazo vai valer a pena você usar essa arma sim. Aqui, como vocês estão vendo, eu abri o meu hack, né, meu replay, por quê? Para poder mostrar basicamente o que eu levo para Oi, porque tem coisas que eu compro limitado para Oi e quando acabar o Oi não tem mais. Então eu decidi abrir para mostrar para vocês entenderem como extrair o melhor dos consumíveis. Como você tá vendo aqui, a minha build ela já é toda bem limitada, ela sobra tipo um ponto, tá vendo aqui? E isso faz que você precise de alguns consumíveis para você atingir o que você espera do personagem. Por exemplo, consumível de SPD. Você vê que a SPD aqui tá ridiculamente baixa, por quê? Porque não tem nada de SPD potado. Não tem fúria selvagem, não tem e outras coisas que eu uso também. E aqui a gente tem uma build bem apertada.
especialmente por causa do 120 de sorte. Então isso me leva a precisar usar alguns itens para melhorar o meu cache mais ainda. A primeira coisa que eu uso na minha guerra seria a comida de Dex mais 20, que é o chá de Seroma. E a comida de Int mais 20. Cadê essa moça? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não tô achando ela aqui, mas ela existe. Aqui. E a comida de Int mais 20. Eu uso sempre as duas ao mesmo tempo. Você não precisa levar 200, 500. Usa especialmente nos principais GVGs que você for comprar essa comida. Porque ela é cara. A comida de Dex e a comida de Ice são as mais caras. Então, se você for usá-las, experimenta usar mais em GVGs importantes. Não precisa ficar potada com ela o tempo inteiro, entendeu? Porque ela é mais cara. E eu também costumo usar as comidas mais 10. Eu uso o tônico, que dá 10 de Dex, e o coquetel que dá 10 de Int, por 30 minutos. Essas comidas, elas são muito caras. Por quê? Porque elas são itens de cache, de hops. Então, ela não é tão de fácil acesso como a comida mais 20. E outra, quando você morre, ela cai, apesar dela durar 30 minutos. Então, se você for usá-las, você experimenta usar da mesma forma que você usa a comida de Dex, que eu falei. Usa mais de VGs importantes e tenta não morrer, cara. Tipo, uma coisa que eu costumo levar pra guerra é leva asa de borboleta. Gente, fica bem engano, fica fugindo. Não, é simplesmente pra poupar consumível. Não precisa tancar o planeta inteiro pra poder mostrar que tu tanca, entendeu? Tu GVG já acabou, tu tá limitado, tá de máscara, Belwinga, pô, tá aqui. Leva a comida mais 10 e o que acontece? Tu vai morrer e vai perder a porra do consumível, entendeu? Então não vale a pena você ficar provando que você tanca muito. Isso é besteira, entendeu? Agora eu vou dar alternativas para essas comidas aqui. Você sempre pode usar 2 tipos de comida, né, no personagem. Você pode usar a comida mais 20 e tem mais um slot que é o slot dessa comida mais 10. Sendo que esse slot da comida mais 10 você pode preencher com outras coisas, que são comidinhas especiais. Se você assiste o meu canal e viu a instância de Sara, você pega um tipo diferente de comidas. São comidas que variam de comida mais 3 até comida mais 7. Essas comidas você também pode pegar com itens específicos, como uma frigideirazinha. Você consegue pegar a comida de Dex de algum tipo de monstro. Mas a questão é que, tipo, com a quest de Sara, ficou de muito fácil acesso você coletar essas comidas especiais. No BRO eu acredito que ela não existe ainda, mas no Iro você pode pegá-las. No BRO você ainda consegue comprar essas comidas. Por quê? Porque elas, como eu falei, você pode pegá-las de outra maneira. Mas pra galera do Iro é mais simples ainda. Então eu vou mostrar pra vocês quais são elas. A comida que eu uso muito, eu usava muito quando usava mais 10, é essa comida aqui. É a salada verde. Essa salada ela dá mais 5 de Dex. E ela é extremamente barata. Aqui no Iro você pega por 20k de Zen. Se eu não me engano ela dura 20 minutos. Da mesma forma que a comida mais 10 você perde se morrer. E ela é extremamente barata de você pegar. Qual o problema? O problema é o peso. As comidas de hops elas pesam 1. As comidas que você precisa, comidas especiais, elas pesam muito. Essa aqui, por exemplo, pesa 20, tá vendo? Então você vai ter que levar pelo menos umas 3, 4, no máximo 5 comidas no inventário, se você for usar. Aí você usaria essa salada verde junto com a comida mais 20. Ou então com a comida mais 10. Comida mais 10 e a comida mais 20. E tem outros tipos de comida, por exemplo, que tem esse bolo aqui, que dá Dex mais 6, que é um item bem limitado também, que vem da instância de Sara. Tem comida de Int também, que é esse vinho aqui, que dá 6 de Int. E como eu falei, é aquela coisa, essa quest de Sara, ela dropa muitas comidas. O problema é porque elas pesam muito. Então você vai ter que se limitar bem na hora de usar. Leva, por exemplo, 3 de cada, leva 3 de força, 3 de Dex, 3 de Int, tá de boa, entendeu? Não precisa ficar levando 200, porque senão você vai pegar máscara fácil, porque você vai estar muito pesado e não vai valer a pena. Outro consumível que você pode usar também para cast, essa moça bem aqui, chamada Box of Bloom, ou caixa de concentração. Essa caixa, como diz tudo, ela te permite usar concentração, nível 1, e ela é tipo um skill, é uma skill que é do arqueiro, e ela também aumenta um pouquinho a tua Dex.
problema é que, primeiro de tudo, que ela dura muito pouco. Se não me engano, ela dura 30 segundos. Ou 1 minuto, eu não lembro agora. E segundo, que ela também pesa muito. Ou seja, se você for levar as comidas mais 20 com a Box of Doom e essas comidas especiais que eu te falei, vai ficar muito pesado. Então é mais uma dica adicional, caso você queira mais uma ideia. E pra galera do BRO, existe um item chamado palitinho. O palitinho eles dão mais 15 de atributo. Eu usava eles quando eu jogava BRO há muito tempo atrás. E esses palitinhos, eles são muito bons. Eles são, tipo, muito bons mesmo. Porque você consegue chegar a valores muito altos de atributo com os palitinhos. Então, mas ele também é muito caro. Então, ele como eu falei, ele é uma dica adicional. Você pode usar um palitinho de Dex, só um palitinho de Dex, ou então um palitinho de Int Dex. Não precisa usar todos. Mas se você puder usar, também é uma ideia muito boa para melhorar o teu cast no BRO. E essas dicas são boas porque mesmo que você não tenha acesso a um Godly, que é bem comum, porque é uma coisa mais complicada e cara de se ter, essas dicas vão deixar teu cache muito melhor. Porque você vai ter uma build bem equilibrada, você vai ter bastante consumíveis de redução de cache e alguns itens que você pode acrescentar no teu personagem, no teu OTQ, que não vão afetar o teu dano, que é uma ideia também muito boa para vocês. Então, em relação a consumíveis de cache, é isso. Vamos entender agora. Bom, então a gente viu como é que a gente pode extrair o melhor do cache. A gente vai ver agora da SPD. Novamente eu passei um pouquinho aqui o replay para mostrar para vocês, exatamente como eu jogo durante a guerra, como é meu setup, meu personagem. Como vocês podem perceber aqui, meu chá tem míseros 30 de ágil nesse vídeo aqui, mas ele ainda assim pega 187 de SPD. Que é bem suficiente para mim, porque ele joga instant cache, ou então semi-instant cache, e joga com 87 de SPD. A dica para você é o seguinte: não se baseiem unicamente pela AGE. Quando você for usar aquela calculadora, como eu mostrei para vocês, você vê que a minha build ela tá bem apertada. Eu consegui meu objetivo com a força, com a Vit, com a Int, com a Dex, a Luck, e o que sobrou eu fiquei com a sorte, com a AGE. A AGE você consegue manipular mais, porque existem consumíveis e habilidades que você pode usar que aumenta muito a tua SPD. Você vê aqui, eu tenho míseros 30 de ágil, mas eu faço coisas aqui que melhoram muito o meu rendimento. Primeiro de tudo, eu uso a comida mais 20 de sorte, de ágil, que é o uso de hidroseira, que dá mais 20 de ágil, sendo que ele é um item muito caro, então ele fica provavelmente como uma coisa adicional. Estou mostrando para vocês apenas para vocês terem uma noção do que você pode usar. Segundo, o suco celular, que é o Cellermine, como a gente chama aqui, que ele também aumenta a SPD. Uma coisa que você sempre tem que estar usando é a Fúria Selvagem, a Berserk Potion, porque ela aumenta muito a SPD, ela te dá muitos pontos de SPD. E lembrando que quando você consagra, ela cai. Muita gente acha que a consagração só elimina skills, não, ela também elimina alguns consumíveis. Um deles é a Fúria Selvagem. Então eu deixo ela sempre numa hotkey de um personagem muito simples, muito fácil de eu achar. Por quê? Porque quando você consagra, você pega o IC, por exemplo, no meu caso, ou então pega perto do IC, você precisa também de SPD. Porque se você começar a bater muito lento e começar a usar as skills de forma muito lenta, não faz tanta diferença o IC. O IC ele só compensa quando você tem uma SPD muito alta. Muito alto dependendo da classe. Muito alto para RGs, na nossa modalidade, seria acima de 8.4, 8.5 de SPD, entendeu? Então, essa é a ideia. Então, sempre use a Fúria Selvagem. A outra coisa é uma coisa que muitos RKs usam, que é o pergaminho de adrenalina pura. Ele é um item de cache. Aqui ele não é tão caro assim de você usar. Vale a pena você usar também. E ele, assim como a Fúria Selvagem, ele te aumenta muitos pontos de SPD. Esse rapaz bem aqui. Então, mesmo que você não tenha uma AGE muito alta, você consegue pegar uma SPD boa. Uma SPD boa, cara, de EB, se você tiver acima de 1.80, você consegue jogar tranquilamente um personagem. Acima de 1.80 até 1.78, assim, ainda dá pra jogar meio assim, mas dá. Entendeu? Mas sempre olhem pro cache e pra SPD. Nunca esqueçam de analisar o chá como um todo. A próxima coisa aqui que eu posso dizer pra vocês vamos ver aqui. E essa dica ela vale pra quem joga de massa ou pra quem joga com a guilhotina. A guilhotina também pega o efeito dessa adrenalina pura. Por que é importante você usar? Porque os chás que jogam sem lança,
não podem usar a rapidez com lança. O que é que significa? Significa que vão perder muitos pontos de SPD. Você joga de glide ou de caça, você não vai ter tanto problema com a SPD, porque a rapidez ela dá muito SPD. No caso da massa e do martelo, do machado e do martelo, eles perdem muito a SPD se você for usar ele cru, tipo, sem usar nada. Então é um problema que muitos RGs do Iro inclusive passam, que é jogar com a SPD muito baixa e até com cache ruim, por depender demais apenas dos equipamentos. Entendeu? Se ele não tem uma build balanceada, os consumíveis certos, ele se ferra, entendeu? Então fica a dica para vocês. Essa aqui seria uma das maneiras de você burlar a ideia de perder a rapidez com lança. Então essas são as minhas dicas para SPD e para cache. Uma build balanceada, os suprimentos na medida do possível, use o que você puder, o que não puder tá tudo bem também. Alguns encantamentos que se você puder ter, algumas cartas você pode usar, e também bom senso, pessoal, bom senso. Sempre olhar para se a build está balanceada, ver se o personagem está bem equilibrado, para poder dar tudo certo, tá bom? Vamos lá então. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô com muitas ideias para trazer para vocês ao longo do tempo, e eu espero que vocês tenham gostado, e é nóis!